pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cotas raciais na universidade, a política de reserva de vagas para pessoas negras nas universidades públicas, que é um assunto muito importante e que ainda tem muita desinformação e muita informação equivocada sobre ele. A primeira questão, assim, que a gente precisa deixar bem claro é que isso é uma política necessária. Embora as pessoas digam que não, que acham que todos têm que concorrer nas mesmas vagas, nas mesmas condições e tal, só que nem todos têm as mesmas condições. E a gente vê a necessidade disso indo numa universidade pública e verificando o número de pessoas negras que frequentam os cursos da universidade pública. É muito baixo. Quem nunca entrou numa universidade pública não tem essa noção, mas isso é fácil, é só ir lá e comprovar. E se a gente considerar que o Brasil é um país com uma população negra muito numerosa, isso se agrava, porque é uma distorção muito grave e que precisa ser resolvida, e a política de cotas vem nesse sentido. Não é algo que vai ser da noite para o dia, vai se resolver, mas é preciso enfrentar esse assunto e começar a caminhar nesse sentido. Até que chegue um dia que a universidade seja de fato universal e a gente não precise mais de nenhum tipo de cota. Tem muito material disponível sobre esse assunto na internet, tem bastante artigos, e o debate ele está estabelecido no contexto social. Aí. Tem alguns livros muito interessantes, assim, especificamente sobre o assunto. Depois a gente pode viabilizar até para colocar o link, para colocar esses livros aí, disponibilizar. Mas a questão, assim, é a gente debater, a gente conversar sobre o assunto. E uma das coisas que é preciso a gente esclarecer bem é a diferença entre cota racial e cota social. Porque muitas pessoas dizem que cota racial para quê? Tem que ter cota social, tem que ter vaga reservada para pessoa pobre e não para pessoa negra. É verdade, mas elas não são excludentes, elas têm que caminhar juntas, essas e outras políticas. Porque uma coisa é o preconceito racial e outra coisa é o preconceito social. E eu posso garantir que o preconceito racial ele está sempre na frente, porque se tu tem duas pessoas da mesma classe social, da mesma origem, nas mesmas condições econômicas, uma tem a pele preta e outra tem a pele branca, a pessoa que tem a pele preta vai ser discriminada, a outra provavelmente não. Então, são coisas bem diferentes. É preciso que a gente tenha essa distinção. Vamos então debater esse assunto, conversar com as pessoas no nosso convívio, nas redes sociais, na própria universidade. Vamos conversar, vamos ouvir opiniões, vamos formar argumentos para isso, para que um dia a gente tenha um quadro, um contexto social em que não seja necessária cota de nenhuma natureza, para que não precise todas as pessoas, independente de cor da pele, de etnia, de origem, de classe social, de religião, independente de qualquer outro fator, elas possam ocupar os mesmos espaços, que seria o ideal, e nós vamos chegar lá um dia. Agradeço ao RS Paradesporto por esse espaço e ao Luiz Portinho mais uma vez pelo convite. Um abraço a todos e todas.